Bom, gente, vou corrigir então o exercício de número 4 da lista de programação de CLP 3, tá? Temporizador e contador. O exercício número 4 aqui diz o seguinte: vamos entender primeiro o enunciado, né? O que está pedindo aqui. Depois a gente faz o mapeamento e depois do mapeamento a gente começa a desenvolver a programação. Que diz o seguinte: deseja-se engarrafar bebidas de modo automático utilizando-se um CLP, né? As garrafas movimentam-se através de uma esteira rolante acionada por um motor elétrico, o qual é ligado e desligado pelo CLP, conforme a figura a 4.5, essa figura aqui abaixo, né? Quando 5 garrafas passarem por um sensor de presença, que é esse sensor A, o motor deve ser desligado, tá? E um conjunto de 5 bicos injetores de cerveja deve ser acionado por 10 segundos para encher as garrafas, né? Após esses 10 segundos, o motor da esteira deve voltar a movimentar até que outras 5 garrafas vazias passem pelo sensor A. Quando isso ocorrer, o processo se repetirá. Então isso aqui é um sistema de dosador, né? Ele passa 5 garrafas, as 5 garrafas param na esteira, né? Vem eu tenho aqui um compartimento onde eu tenho uma válvula que quando eu aciono, deixa passar a cerveja, enche a garrafa, depois liga a esteira e vai embora, né? Vamos imaginar mecanicamente aqui que essa esteira ela tem guias, né, para cada uma das garrafas, então não há necessidade de ter uma parada via sensor, tá? A partir do momento que contou 5 garrafas, quando ele para, ele já vai parar exatamente na posição para poder fazer um enchimento aí, ou seja, encher a garrafa, tá? Então, assim, eu vou pegar aqui e fazer primeiramente o mapeamento, né? Eu tenho um sensor A, que eu vou jogar na I01, certo? Isso aqui seria a minha entrada, né? Eu tenho as minhas saídas. Podemos usar quais saídas aqui? A gente tem o motor da esteira, né? Motor, que eu vou chamar aqui 01. Eu tenho a válvula injetora, que eu vou chamar aqui 02. Beleza? Então, já fiz o mapeamento. Agora é desenvolver. Vejam, gente, que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, acho que assim, a primeira etapa que a gente deve fazer aí é desenvolver a lógica do contador para poder contar essas 5 garrafas, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma entrada e essa entrada aí seria do meu sensor, então a I01, que vai contar as garrafas. E, vou pegar aqui o C agora, tá? Aí, ó, por exemplo, peguei o C, vocês já viram que já abriu direto no contador, né? O meu contador vai ser o contador 1. O modo 1 seria um contador sem ultrapassagem de valor e não retentivo, né? A contagem, pelo que eu entendi aqui, a cada 5 garrafas, né? Cadê? 5 garrafas, aí habilita para poder encher, então aqui a contagem é 5. E o reset do contador eu vou chamar uma memória, tá? Vou chamar a memória M01 para poder resetar esse contador aí. A partir desse momento, já está realizando a contagem. Depois, gente, que realizou a contagem, aí sim a gente pode acionar o temporizador. Só que eu esqueci de um detalhe aqui, muito importante, né? Que seria a esteira. A esteira precisa estar ligado, né? Então, vou colocar um botão aqui. Vou colocar um botão aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar um botão aqui para poder acionar a esteira, tá?
02 aqui, eu vou chamar aqui, ó. Você viu o botão de liga, desliga, tá? 02. Esse botão aqui, ele vai poder acionar a esteira. Só que, gente, eu não vou fazer um set reset. Eu vou imaginar que o meu botão é um botão retentivo, tá? Ou seja, quando eu pressiono ele trava, aí a esteira fica ligada, né? Ah, não, mas aí eu vou ter que tomar cuidado com uma coisa. Eu vou ter que desligar a esteira quando o contador tiver acionado. Mas enfim, vamos partir para essa lógica aqui, que é um botão retentivo. Qualquer coisa a gente faz uma adaptação aqui na programação. O temporizador é interessante que ele funcione somente quando a minha saída Q01 ela esteja acionada, né? Por quê? O que seria isso aqui? Seria assim, opa, o motor está ligado, então eu posso contar a quantidade de garrafas. Caso contrário, eu não posso, tá? Isso daqui também já vai influenciar nessa minha lógica aqui de ligar ou desligar o motor da esteira através de um botão retentivo também, tá? Já estou forçando o contador a funcionar desde que o botão retentivo esteja na posição 1, ou seja, ligado, né? Legal. A esteira, a contadora aqui contou 5 garrafas. O que ele vai fazer? Ele vai ter que ativar um temporizador. Vou pegar aqui uma entrada, tá? Vou chamar esse contador 01, ou seja, para que quando esse contador chegar na contagem, ele aciona essa entrada, tá? Dessa entrada aqui, eu vou acionar um temporizador, tá? Vou acionar um temporizador. Só que aí, vamos colocar um temporizador aqui primeiro. Ele vai ser um temporizador com retardo na energização. Podemos escolher aqui o modo 2, né? Inclusive o Eduardo usou esse temporizador aqui, e ele descobriu aqui que esse temporizador ele tem uma memória retentiva, então ele consegue guardar a última informação. Então seria legal a gente usar o modo 2, a base de 1 segundo, e ele vai durar 10 segundos, tá? Então, nesse momento aqui, que eu aciono o temporizador, eu já posso acionar minha válvula, né? Então, vou colocar aqui uma saída, que eu chamei a válvula de Q02, né? Então, vou dar um set aqui na minha válvula, certo? E quando o meu temporizador estourar o tempo dele, então, vou pegar aqui um contato do temporizador, T, que é o T01, né? Ele simplesmente vai ter que fazer duas coisas. Uma, ele vai ter que dar um reset na válvula, né? Ou seja, tem que fechar a válvula para não deixar passar líquido, tá? E também é interessante que eu já resete o meu contador. Então, eu esqueci de uma coisa aqui. Eu esqueci de desligar a esteira aqui. É verdade, eu preciso aqui desligar a esteira. Então, para poder desligar a esteira, eu vou ter que ser obrigado a trabalhar com set reset. Ou simplesmente eu posso colocar um contato aqui para ele abrir e desliga o motor. Também daria. Na hora que estourar, colocar um contato fechado aqui de C1. Aí, quando o contador estourar o tempo dele, ele desliga a esteira. Desligando a esteira, ele vai cortar o contador. Cortou o sinal do contador. Acho que não vai ser uma boa lógica, não, fazer isso. Talvez seja interessante eu colocar aqui, pessoal, um botão para ligar a esteira. Um botão para ligar e um botão para desligar, né? A gente tem entrada sobrando, a gente está com a entrada I01, né? E o liga, então podemos fazer essa jogada aqui. Para fazer um set ou reset. Vamos fazer a primeira lógica aqui da esteira, depois a gente faz o liga e desliga, né?
Então vamos lá, né? Contou 5 garrafas, acionou a saída do contador, o contador aqui, ele aciona o temporizador e aciona uma válvula. O temporizador estoura o tempo, estourou o tempo, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai fechar a válvula, né? Então vou dar um reset aqui em Q02. Vocês podem observar, né? Vou dar um reset. E nesse momento aqui eu já poderia religar o motor, né? Vou colocar isso aqui um pouco mais para baixo. Então, eu poderia aqui religar o motor. O motor é o Q01, então vou dar um set no motor. Quando o contador estourar o tempo, ele liga a válvula e ele desliga o motor. Então aqui eu vou colocar o Q01 como reset. Depois que estourar o tempo do temporizador, né, ou seja, chegar nos 10 segundos, ele desaciona a válvula, ou seja, a válvula vai fechar, né, vai impedir a passagem aí de cerveja, e ele vai ligar o motor, tá? Além de ligar o motor, é interessante que a gente venha a dar um reset no contador também, tá? Que é a M01. Então eu vou jogar um pulso aqui na M01. Não precisa nem ser set ou reset, tá? Pode ser um simples pulso. Já reseta, tá? O temporizador. Ó, isso é basicamente a lógica de funcionamento, né? Agora eu tenho que pensar aqui no botão de liga, tá? Um botão talvez de liga e um botão de desliga. Então vamos fazer o seguinte: vou colocar o botão de liga e desliga aqui em cima. Pode ser que aqui então a gente faça uma lógica. Vamos fazer um teste, tá? Bom, a I01 é o sensor, né? A I02 a gente vai chamar de liga do motor, tá? Então, I02 é para poder ligar o motor. Então, a I02 a gente vai ligar o motor. E o desligar, nós vamos para a I03, tá? I03. Então a I02 liga, então você dá um set no motor. Aqui 01 é o motor, né? E o I03 dá um reset no motor. Vamos imaginar mais ou menos essa lógica aqui. Então vamos lá. Apertei I02, o botão deu um set, ligou o motor. Beleza, está funcionando. Começa a contar garrafas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O temporizador estoura o tempo dele, ele aciona aqui a memória C01 e essa memória C01 eu configurei como entrada. Então ela aciona que vai acionar um temporizador, né?
E além de acionar esse temporizador, ele também já vai acionar a válvula para poder abrir e deixar a passagem da cerveja, né? E já vai dar um reset também no motor, para poder desligar o motor. E esse temporizador vai contar 10 segundos. Estourou o tempo do temporizador, ele vai jogar nível lógico 1, nessa memória T01, que eu usei como entrada, né? Que quando ela estourar o tempo, ela vai acionar. Primeiro, ela vai fechar a válvula, ou seja, vai desacionar a válvula, então a válvula fecha, T02 em reset. Segundo, ela vai religar o motor, né? Então religa o motor, deu um reset, deu um set aqui, e a M01 vai dar um reset na memória, tá? Do contador. Vou dar um run e vamos fazer um teste. Aqui primeiro no LED, depois a gente vai lá no desenho do CLP. Primeiro, então, gente, eu vou ligar o motor, tá? Ó, já liguei o motor, I02, o motor está ligado nesse momento. E agora eu vou contar a quantidade de peças, ó. De garrafas, né? 2, 3, 4, 5 garrafas, né? 5 garrafas. O que aconteceu, né? O contador está acionado, desligou aqui o motor da esteira, né? Começa a contar um tempo. Opa, estourou o tempo aqui, como vocês podem observar. Ele já fechou a válvula e já religou o motor e já resetou o contador para eu poder fazer uma nova contagem, tá? Vamos dar uma olhada aqui, o temporizador estourou, beleza. Então vou fazer mais um, agora vou fazer um teste com o clique mesmo. Nesse momento aqui o meu motor continua ligado, né? Chega uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas, 5 garrafas, né? Chegou 5 garrafas, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui no LED. O temporizador ele não acionou porque esse temporizador que eu coloquei aqui, agora que eu lembrei, esse temporizador que eu coloquei aqui, pessoal, ele armazena, né, as informações aí, esse modo 2 desse temporizador, ele armazena as informações numa memória retentiva. Então, quando, por exemplo, né, se porventura cair energia da linha ou alguma coisa assim, quando voltar, né, essa contagem ela vai iniciar da onde parou, tá? Só que esse temporizador ele não vai resetar automaticamente como no modo 1, que é o temporizador que a gente viu lá. Nesse caso aqui, eu preciso colocar uma entrada, né, vou pegar uma memória aqui, a N, por exemplo, M02, para poder resetar esse temporizador aqui, tá? Então, eu vou... Opa! M02 para poder resetar esse temporizador. Então, quando ele estourar o tempo, automaticamente aqui ele já vai dar um reset aqui no temporizador, tá? Só essa observação porque... Reset não, gente, vai dar um pulso. Eu só tenho que colocar uma memória aqui para poder resetar ele, tá? Vamos lá, de novo. 1 garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas, 5... Ah, esqueci de ligar a esteira, né? Não tem sentido. Vou ligar a esteira. Apertei o I02, liguei a esteira. I03, desliguei. I02, liguei a esteira. 1 garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas, 5 garrafas, né? O que aconteceu? Ele parou o motor, está contando aqui 10 segundos, né? Com a válvula aberta. Lá. Vai contar 10 segundos. Depois de 10 segundos, o motor tem que religar novamente, tá? Olha lá, religou novamente o motor. Continua o processo. 1 garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas, 5 garrafas, tá? Olha lá, agora parou a esteira, está enchendo, né? Enchendo. Deu 10 segundos, ele vai fechar a válvula, desacionar e ligou o motor de novo. Ou seja, está funcionando. Se eu desligar aqui o motor da esteira, ele desligou, beleza, tá? Porém, se eu desligar, né, no momento, vamos supor que o cara pressiona o botão de desligar enquanto está enchendo as garrafas, por exemplo, né? Bom, o que eu posso fazer aqui
na essa I03, além dele desligar o motor, ele também vai desacionar a válvula, ou seja, vai fazer com que a válvula feche para poder interromper aí o fluxo, né, de cerveja. Aí depois, quando ele apertar o botão de liga de novo, tá? Apesar que se eu colocar essa condição nesse momento, aí eu vou ter que colocar uma condição que ele vai ligar a esteira, né? Aí para ligar a esteira eu já não vou poder, porque ele estava preenchendo, né? Estava enchendo as garrafas. Então, aí eu vou ter que fazer uma outra lógica. Enfim, não vou fazer isso não, porque senão vai deixar o exercício um pouco muito complexo, vai ficar muito grande. A essência dele seria um motor para ligar e desligar a esteira, né? E contar e encher. Aí as condições para fazer intertravamento, as condições aí para você poder melhorar a lógica, tá? São inúmeras, certo? São inúmeras linhas de programação que você vai ter que acrescentar aí para poder aprimorar, né, a lógica desse processo aí. Eu sei que tem muita coisa para ser melhorada. Porém, a essência, né, a base dele já está funcionando, que é o que o exercício está pedindo, tá? As demais alterações a gente poderia fazer? Sim, poderia fazer, mas deveria fazer assim se fosse no processo real mesmo, né, onde você faz o ajuste já se baseando pela resposta, né, do próprio hardware, né, ou seja, da própria linha de produção. Certo? É isso aí a correção desse exercício.